Livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 10. Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. 1. Os fenômenos espíritas modernos têm chamado a atenção sobre fatos semelhantes que ocorreram em todas as épocas, e sobre os quais a história nunca foi tão consultada como nos últimos tempos. Pela semelhança dos fatos, conclui-se que eles possuem uma causa em comum. Como sempre acontece com todos os fatos extraordinários cuja razão é desconhecida, o povo ignorante viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural e a superstição tratou de aumentá-los, juntando a eles crenças absurdas. Provém daí uma infinidade de lendas que, na sua maioria, misturam poucas verdades com muitas mentiras. 2. As doutrinas sobre o demônio, que por tanto tempo prevaleceram, exageraram de tal maneira o poder deles, que quase fizeram com que os homens se esquecessem de Deus. Por toda parte surgia a mão de Satanás, bastando para isso que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. As melhores coisas, as descobertas mais úteis, principalmente aquelas que pudessem tirar o homem da ignorância e alargar as suas ideias, foram muitas vezes consideradas como obras do diabo. Os fenômenos espíritas, multiplicando-se em nossos dias e melhor observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmam a intervenção das inteligências ocultas. Entretanto, essas inteligências ocultas agem sempre dentro dos limites das leis naturais e revelam, por sua ação, uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão se reduz, então, em saber a que ordem pertencem essas inteligências. Enquanto só se possuíam noções incertas ou sistemáticas sobre o mundo espiritual, foi possível ignorá-lo e os equívocos até podiam acontecer. Mas hoje, que observações rigorosas e estudos experimentais esclarecem sobre a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como o seu modo de agir e o papel que eles desempenham no universo, a questão foi resolvida pelos fatos. Atualmente, sabemos que essas inteligências ocultas são as almas dos homens que vivem na Terra. Também sabemos que as diversas categorias de espíritos bons e maus não são seres de espécies diferentes, ou melhor, são apenas seres que estão em graus de evolução diferentes. Os espíritos se manifestam de diversas maneiras, conforme a posição que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e moral que cada um já alcançou. Porém, isso não os impede de pertencerem à grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. 3. Sobre esse ponto, assim como em muitos outros, a Igreja mantém as suas velhas crenças a respeito dos demônios. Diz ela: temos princípios que não se modificam há 18 séculos porque são imutáveis. O erro da Igreja consiste juntamente em não levar em conta o progresso das ideias e considerar Deus muito pouco sábio para não proporcionar a revelação, conhecimentos de origem divina, aos homens, à medida que a sua inteligência vai se desenvolvendo. O erro também está em usar para os homens primitivos a mesma linguagem que usa para os homens civilizados. Se, enquanto a humanidade avança, a Igreja se prende aos velhos erros do passado, tanto no aspecto espiritual quanto nos assuntos científicos, chegará o momento em que ela será ultrapassada pela incredulidade. Nota de Allan Kardec. As citações do item 4 abaixo são extraídas da mesma pastoral citadas no capítulo anterior e constituem a sua continuação, portanto têm a mesma origem e a mesma autoridade. 4. Eis como a Igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações modernas. Nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram disfarçar a sua presença para afastar suspeitas. Sempre astutos e traiçoeiros, atraem os homens para as suas ciladas, antes de lhes impor a opressão e a escravidão. No início, aguçam a curiosidade do homem por meio de fenômenos e brincadeiras infantis. Depois, despertam-lhe a admiração e conquistam-no pela atração e pelo encanto do maravilhoso. Se o sobrenatural, referindo-se a um espírito superior, aparece e os desmascara, então eles se acalmam e apaziguam as apreensões, atraem a confiança
e demonstram estar com a situação sob controle. Algumas vezes se apresentam como divindades e bons espíritos, outras vezes tomam emprestados os nomes e até fisionomia de homens que já deixaram a terra e que ainda são lembrados pelos vivos. Com o auxílio de tais fraudes dignas da antiga serpente, os demônios falam e são ouvidos, ensinam de modo autoritário, sem admitir contestações, e são acreditados. Também misturam algumas verdades às suas mentiras e fazem com que o erro seja aceito sobre todas as formas. É nisso que consistem as pretensas revelações provenientes do mundo espiritual. É justamente para chegar a este resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, o santuário dos ídolos, os pés das mesas e as mãos das crianças, médiuns novatos, se transformam em oráculos. E é para obter revelações divinas que a pitonisa profetiza em delírio e que o ignorante, num som misterioso, torna-se de repente um doutor da ciência. Enganar e perverter, essa é, em toda parte e em todos os tempos, o objetivo final dessas estranhas manifestações. Observações. Antiga serpente. Alusão simbólica à serpente que seduziu Eva no jardim do Éden. A serpente que enganou Eva era considerada pelos judeus como sendo o próprio Satanás. Oráculos. Tinham uma função muito importante na vida dos gregos antigos. Eram santuários onde os deuses transmitiam profecias ou conselhos através de um intermediário humano. O mais importante foi o oráculo do deus Apolo, em Delfos, onde trabalhava uma sacerdotisa com o nome de pitonisa. Ela entrava em transe em um banco tipo tripé, em cima de um buraco na terra, de onde saíam vapores misteriosos. Os resultados surpreendentes dessas práticas ou desses atos, na sua maioria estranhos e ridículos, não podendo proceder da sua própria virtude, nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos a manifestações de forças ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias por meio de processos aparentemente inofensivos do magnetismo e das mesas falantes, os espíritos. Por meio dessas operações da magia moderna, vemos hoje reproduzirem-se entre nós as evocações e os oráculos, a consulta aos mortos, as curas e os feitiços que fazem lembrar os templos dos ídolos e as grutas das sibilas bruxas. Tudo acontece como antigamente. A madeira recebe ordens e obedece. É perguntada e responde em todas as línguas sobre todos os assuntos. Estamos diante de seres invisíveis que usam indevidamente o nome dos mortos e trazem, em suas supostas revelações, o selo da contradição e da mentira. Formas rápidas e sem consciência, dotadas de uma força sobre-humana, aparecem e desaparecem de repente. Quem são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e nem se prestariam a todos os caprichos de uma curiosidade inútil. As almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, permanecem no lugar que lhes foi destinado pela justiça divina e não podem, sem a sua permissão, ficar à disposição dos vivos. Assim, os seres misteriosos que atendem ao primeiro chamado do herege, do ateu ou do crente, não têm compromisso nenhum com a verdade. Eles não são enviados por Deus e também não são os apóstolos da verdade e da salvação. São antes os promotores do erro e os agentes do inferno. Apesar do cuidado com que se ocultam sobrenomes mais veneráveis, eles se traem pelo vazio das suas doutrinas, pela baixeza de seus atos e pela incoerência de suas palavras. Procuram apagar os símbolos religiosos, ou seja, os dogmas do pecado original, a ressurreição do corpo, a eternidade das penas e toda a revelação divina, a fim de retirar das leis a sua capacidade de punir. Ao procederem assim, removem todas as barreiras que levam ao vício. Se as sugestões do demônio pudessem prevalecer, elas formariam uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos aqueles a quem a noção do dever e da consciência incomodam. A incredulidade do nosso século facilitou-lhes o caminho.
que as sociedades cristãs possam, por um retorno sincero à fé católica, escapar ao perigo desta nova e terrível invasão. 5. Toda essa teoria resulta do princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas dos homens, de que as almas dos homens são o produto de uma criação especial, inferior aos demônios em inteligência, em conhecimento e em todos os tipos de faculdades. Essa teoria também conclui pela intervenção exclusiva dos anjos maus, demônios, tanto nas antigas quanto nas modernas manifestações, atribuídas aos espíritos dos mortos. A possibilidade das almas se comunicarem com os vivos é uma questão de fato, é o resultado de observações e experiências que não vem ao acaso discutir. Mas vamos admitir, por hipótese, a doutrina das manifestações dos demônios e vejamos se ela não se autodestrói por seus próprios argumentos. 6. Das 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, a primeira se ocupa exclusivamente com o céu, a segunda com o governo do universo e a terceira com a terra. É nesta última categoria que estão os anjos da guarda encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos da terceira categoria é que participou da revolta e foi transformada em demônios. Deus permitiu aos demônios induzir os homens ao erro, por meio de sugestões ocultas e manifestações ostensivas. Que Ele, que é soberanamente justo e bom, concedeu aos demônios esse imenso poder e a liberdade para fazer o mal. Por que não permitiu que os anjos bons contrabalançassem isso por meio de manifestações semelhantes, mas voltadas ao bem? Vamos admitir que Deus tenha dado igual poder aos anjos bons e maus, o que já seria um favor exorbitante para os maus, mas nesse caso o homem teria, pelo menos, a liberdade de escolha. Mas dar aos anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos de simular o bem para melhor enganar, e, ao mesmo tempo, impedir toda e qualquer intervenção dos anjos bons, é atribuir a Deus o desejo inconcebível de agravar a fraqueza, a inexperiência e a boa-fé dos homens. Dizemos mais, isso seria abusar da confiança que os homens têm em Deus. A razão se recusa a admitir tanta parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. 7. Aos demônios são concedidas faculdades superiores, que estão acima das ideias e dos conhecimentos comuns. Eles nada perderam da sua natureza angélica. Essas criaturas possuem o saber, a perspicácia, o bom senso e a clarividência dos anjos, além da esperteza, da inteligência e de uma manha ardilosa e sutil. E tudo isso no mais alto grau. O objetivo principal dos demônios é desviar os homens do bem e, sobretudo, afastá-los de Deus, arrastando-os para o inferno, do qual são os responsáveis por abastecer e recrutar vítimas. É compreensível que os demônios se dirijam de preferência aos homens que estão no bom caminho e que, por isso mesmo, sofrem a sua tentação. Compreende-se a sedução e a simulação que fazem do bem para atrair esses homens para o inferno. Mas o que não se pode compreender é que os demônios se dirijam aos que já lhes pertencem, de corpo e alma, para reconduzi-los a Deus e ao bom caminho. Ora, quem mais poderia estar nas garras do demônio do que aquele que blasfema e renega a Deus, mergulhado no vício e na desordem das paixões? Esse já não está no caminho do inferno? Como é possível compreender que, estando seguro de sua presa, o demônio a estimule a rezar para Deus, a submeter-se à vontade do Criador e a renunciar ao mal? Como se pode compreender que eles exaltem aos olhos daqueles que já estão sob o seu domínio a vida deliciosa dos bons espíritos e que descrevam com horror a posição dos maus? Por acaso alguém já viu um comerciante elogiar a seus fregueses as mercadorias do vizinho, em prejuízo das suas, induzindo-os a comprar na concorrência? Pode um recrutador de soldados falar mal da vida militar e louvar o repouso da vida doméstica? Pode dizer aos recrutas que eles terão uma vida de trabalhos e privações, com 10 chances contra uma de serem mortos ou, ao menos, de perderem os braços e as pernas nos exercícios militares? Entretanto, é justamente esse o papel estúpido que a Igreja atribui aos demônios,
porque é um fato notório que as instruções provenientes do mundo invisível têm regenerado muitos incrédulos e ateus, insuflando-lhes na alma um fervor e uma crença nunca vistas. Ainda sobre a influência dessas manifestações, tem-se visto incrédulos e ateus orando a Deus diariamente, coisa que jamais haviam feito. Pessoas viciadas trabalhando com afinco para se tornarem melhores. Ora, pretender que essa obra seja uma das artimanhas do demônio é querer transformá-lo num verdadeiro tolo. Não se trata aqui de mera suposição, mas de fatos que a experiência demonstra, e como contra fatos não há argumentos possíveis, precisamos concluir que o demônio é um desastrado de primeira ordem, ou que ele não é tão esperto e mau como se pretende. Portanto, não há motivos para temê-lo, uma vez que ele trabalha contra os seus próprios interesses. Ou então, também podemos concluir que nem todas as manifestações partem dele. 8. Os demônios apregoam o erro sobre todas as formas, e é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés da mesa e as mãos das crianças médiuns novatos se tornam oráculos. Sendo assim, qual o valor dessa palavra do Evangelho? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias derramarei o meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Não está subentendida nessas palavras a profecia da mediunidade concedida a todos, mesmo às crianças, e que se cumpre em nossos dias? Porventura os apóstolos amaldiçoaram a mediunidade? Não, eles a proclamaram como um dom de Deus e não como uma obra do demônio. Por acaso, os teólogos de hoje sabem mais sobre essa questão do que os apóstolos? Os teólogos não deveriam ver antes a mão de Deus no cumprimento dessas palavras? 9. Por meio das práticas da magia moderna, vemos se reproduzirem entre nós as evocações e os oráculos, a consulta aos mortos, as curas e os feitiços que fazem lembrar os templos dos ídolos e as grutas das sibilas, bruxas. O que existe de comum entre as operações de magia e as evocações espíritas? Houve um tempo em que se podia acreditar na eficácia das operações de magia, mas hoje elas são ridículas. Ninguém mais as leva a sério e o espiritismo as condena. Na época em que a magia floresceu, a noção que se tinha sobre a natureza dos espíritos era imperfeita. Eles eram tidos como seres que possuíam o poder sobre-humano. As pessoas evocavam os espíritos, mesmo que ao preço da própria alma, para conseguir favores referentes à sua sorte, à sua felicidade, à descoberta de tesouros, à revelação do futuro, ou para conseguir meios de encantar e seduzir a pessoa amada. A magia, com a ajuda de seus símbolos, fórmulas e práticas cabalísticas, era considerada capaz de revelar supostos segredos para realizar prodígios, obrigar os espíritos a se submeterem às ordens dos homens e satisfazer os seus desejos. Hoje, sabemos que os espíritos são as almas dos homens que morreram. Eles são chamados apenas para nos dar bons conselhos, moralizar os maus e para que possamos continuar as relações com aqueles que nos foram queridos enquanto ainda viviam na Terra. Eis o que diz o Espiritismo a esse respeito. 10. Não existe nenhum meio de se obrigar um espírito a atender a uma invocação contra a sua vontade, desde que o espírito seja, do ponto de vista moral, igual ou superior à pessoa que o evoca, porque neste caso, essa pessoa não tem nenhuma autoridade moral sobre o espírito. Entretanto, se o espírito chamado for moralmente inferior à pessoa que o evoca, esta até pode conseguir fazer com que ele compareça, desde que seja para o bem do espírito evocado, porque neste caso, outros espíritos ajudarão o espírito que foi evocado. Ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 10.
Quando se pretende estabelecer relações com espíritos sérios, a principal providência é o recolhimento. Com fé e com o desejo de fazer o bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. O evocador, no momento da evocação, ao elevar a sua alma por alguns instantes de recolhimento, se identifica com os bons espíritos e os incentiva a comparecer. Ver Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 12. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, pois as coisas materiais não exercem nenhum poder sobre eles. Jamais um bom espírito aconselha essas práticas absurdas. A virtude de um talismã, seja qual for a sua natureza, existe apenas na imaginação das pessoas supersticiosas. Ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 17. Não existe nenhuma fórmula sacramental para evocar os espíritos. Qualquer um que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que, para os espíritos, esse tipo de expediente nada representa. Além disso, a evocação deve ser feita sempre em nome de Deus. Ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 203. Os espíritos que marcam encontros em lugares fúnebres e em horas inconvenientes são espíritos que se divertem à custa daqueles que lhes dão ouvidos. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada se ganha em ser mistificado. Perigoso não pelo mal que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre as pessoas de cérebros fracos. Ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 18. Não existem dias nem horas mais propícios para as evocações. Para os espíritos, isso é completamente indiferente, assim como tudo o que é material. Então, seria superstição acreditar na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador está menos absorvido pelas suas ocupações habituais. Aqueles momentos em que o seu corpo e o seu espírito estão mais calmos. Ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 19. Os críticos maldosos ficam satisfeitos em apresentar as comunicações espíritas como sendo parte integrante das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia, adivinhação por meio da evocação dos espíritos. Entretanto, se aqueles que falam do espiritismo sem conhecê-lo tivessem se dado ao trabalho de estudá-lo, poupariam muitos desgastes de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e a sua má vontade. Para o esclarecimento das pessoas estranhas ao espiritismo, diremos que, para se comunicar com os espíritos não existem dias nem horas, nem lugares mais propícios que outros. Para evocá-los, não há necessidade de fórmulas nem de palavras sacramentais ou cabalísticas. Também não é necessária nenhuma preparação e nenhuma iniciação. É inútil o emprego de qualquer símbolo ou objeto material para atrair ou repelir os espíritos. Para tanto, basta apenas o pensamento. Finalmente, diremos que os médiuns recebem as comunicações dos espíritos sem sair do seu estado normal, tão simples e naturalmente como se elas fossem ditadas por uma pessoa viva. Só o charlatanismo poderia emprestar às manifestações espíritas formas excêntricas e adicionar a elas acessórios ridículos. O que é o Espiritismo? Capítulo 2, item 49. Em princípio, o homem não tem acesso ao futuro e somente em casos raros e excepcionais, Deus permite que ele seja revelado. Se o homem conhecesse o futuro, descuidaria do presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela, ou então tentaria impedir de alguma maneira que ela acontecesse. Deus permite o conhecimento prévio do futuro quando ele vem facilitar a execução de alguma coisa em vez de dificultá-la, induzindo o homem a agir de modo diferente do que faria, caso ele não tivesse esse conhecimento. O Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 10, pergunta 868 a 870.
Os espíritos não podem guiar o homem nas descobertas e nem nas pesquisas científicas. A ciência é obra da inteligência e só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem progride em seu caminho. Que mérito ele teria se tivesse apenas que interrogar os espíritos para saber de tudo? Agindo assim, qualquer tolo pode se tornar um sábio, e o mesmo acontece com as invenções e com as descobertas industriais. Quando chega o tempo de se realizar uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigir a sua marcha procuram um homem capaz de conduzi-la a bom termo. Assim, lhe inspiram as ideias necessárias com o cuidado de lhe deixar todo o mérito, pois é preciso que ele elabore essas ideias e as ponha em execução. Dá-se a mesma coisa com todas as grandes realizações da inteligência humana. Os espíritos deixam que cada homem trabalhe no seu próprio campo de atuação. Desse modo, aquele que só é capaz de cavar a terra não será usado como depositário dos segredos de Deus. Os espíritos sabem tirar do anonimato o homem que já está apto a realizar os projetos da divindade. Não deixem que a curiosidade ou a ambição os arrastem por um caminho que não corresponda aos objetivos do espiritismo e que os conduziria às mais ridículas manifestações. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, item 294, perguntas 28 e 29. Os espíritos não podem levar ninguém à descoberta de tesouros ocultos. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os espíritos brincalhões muitas vezes indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los num lugar, quando na verdade eles estão em um lugar oposto. A utilidade disso é mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente e não de outro modo. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, item 295, pergunta 30. O Espiritismo, ao nos esclarecer sobre as propriedades dos fluidos e sobre essa força da natureza, que são os espíritos, nos fornece a explicação para inúmeros fatos que, nos tempos antigos, não podiam ser explicados por outros meios e que, por isso mesmo, passaram a ser considerados como prodígios. O Espiritismo e o Magnetismo nos revelam uma lei que sempre foi desconhecida ou mal compreendida pelos homens. Entretanto, os efeitos dessa lei sempre foram percebidos e sentidos, visto que esses efeitos se manifestaram em todos os tempos e em todos os lugares. Foi justamente a ignorância a respeito dessa lei que gerou a superstição. Uma vez conhecida a lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, ao fazerem uma mesa girar, ou os mortos escreverem, não operam um milagre maior do que o médico que restitui a vida de um moribundo ou do físico que faz cair um raio. Aquele que pretende, com a ajuda do espiritismo, fazer milagres, ou não conhece nada a respeito da doutrina, ou pior, é um farsante. O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 2, item 15, parágrafo final. Algumas pessoas fazem uma ideia muito falsa a respeito das evocações. Existem aquelas que acreditam que os mortos evocados se apresentam com suas vestes fúnebres. Somente nos romances, nos contos fantásticos de almas de outro mundo e no teatro é que se vêem os mortos saírem dos seus túmulos envoltos em lençóis, com os ossos estalando e à mostra. O Espiritismo, que jamais fez milagres, também não produz essas fantasias, nem outras, pois nunca fez reviver um corpo morto. Quando o corpo baixa a sepultura, é para sempre. Mas o ser espiritual, fluídico e inteligente não é enterrado junto com seu corpo físico. O espírito separa-se do corpo no momento da morte, e nada mais existe de comum entre eles. O que é o Espiritismo, capítulo 2, item 48. 11. Ampliamos essas explicações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm qualquer relação com os princípios da magia. Assim, não existem espíritos sobre as ordens dos homens, nem sendo obrigados a nada. Também não existem sinais ou fórmulas cabalísticas. Não existem tesouros ocultos a serem descobertos ou fórmulas para enriquecer. Nada de milagres ou prodígios. Nada de adivinhações ou aparições fantásticas. Enfim, nada das coisas que constituem o objeto e os elementos essenciais da magia.
O Espiritismo não só desaprova todas essas coisas, como também demonstra que elas são impossíveis e ineficazes. Desse modo, não existe nenhuma relação entre as práticas da magia com os objetivos do Espiritismo. Apenas a ignorância ou a má-fé podem querer que eles sejam semelhantes. Como os princípios do Espiritismo nada têm de secreto, porque estão formulados em termos claros e sem possibilidade de equívocos, tal erro não pode prevalecer. Quanto aos casos de cura, reconhecidos como reais pela pastoral que citamos, o exemplo foi mal escolhido para afastar as pessoas das relações com os espíritos. Essas curas constituem um dos tantos benefícios que tocam de perto as pessoas e que todas podem apreciar. Poucas pessoas estão dispostas a renunciar a essas curas, sobretudo depois de haverem recorrido a todos os outros meios, simplesmente pelo temor de terem sido curadas pelo diabo. Ora, se o diabo, os espíritos, cura, somos forçados a concluir que ele pratica uma boa ação. Nota de Allan Kardec. Ao tentar convencer aqueles que foram curados pelos espíritos de que foi o diabo quem os curou, a Igreja afastou dela um grande número de pessoas que jamais haviam pensado em fazer isso. 12. Quem são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam desempenhar esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de uma inútil curiosidade. O autor se refere às manifestações físicas do espírito, entre as quais existem algumas que evidentemente não são dignas dos espíritos superiores. Se substituirmos a palavra anjo por espíritos puros ou espíritos superiores, teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Mas não se pode colocar no mesmo patamar as comunicações inteligentes, dadas pela escrita, pela palavra, pela audição ou por quaisquer outros meios. As comunicações inteligentes são dignas dos bons espíritos, como também dos homens mais eminentes da terra. O mesmo se pode dizer quanto às curas, as aparições e os inúmeros fatos que os livros sagrados citam em profusão como sendo obra de anjos ou de santos. Se os anjos e os santos produziram fenômenos semelhantes no passado, por que não poderiam produzi-los hoje? Por que os mesmos fatos seriam um milagre dos santos, se produzidos pela mão de alguma pessoa, e obra do demônio, se produzidos pela mão de outra? Sustentar semelhante tese é renunciar a toda lógica. O autor da Pastoral comete um erro quando afirma que esses fenômenos são inexplicáveis. Ao contrário, atualmente esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que não são mais considerados maravilhosos e nem sobrenaturais. Mas, mesmo que não fossem explicados, atribuí-los hoje em dia ao diabo seria tão ilógico quanto conferir ao mesmo diabo, em outros tempos, a responsabilidade por todos os fenômenos naturais cuja causa não se podia compreender. Pela expressão papéis indignos, devemos entender todos os procedimentos que visam o mal e o ridículo, a menos que queiramos qualificar como indigna a obra salutar dos bons espíritos, que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus e para a obtenção das diversas virtudes. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não são atribuições dos espíritos superiores, como mostram as colocações a seguir. 13. Reconhecemos a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e livre de qualquer contradição. É uma linguagem que revela sabedoria, benevolência, modéstia e a mais pura moral. É precisa, clara e não utiliza palavras inúteis. Na linguagem dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio de ideias é quase sempre preenchido pelo excesso de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, todo conceito contrário à verdade moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, vulgar ou simplesmente fútil, enfim, toda manifestação de malevolência, de presunção ou de arrogância é sinal incontestável da inferioridade de um espírito. Os espíritos superiores só se ocupam com as comunicações inteligentes que visam a nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais são
mais especialmente obra do espírito inferior, vulgarmente chamado espírito batedor, da mesma forma que entre nós os trabalhos pesados são executados pelos carregadores e não pelos sábios. Seria um absurdo que os espíritos, mesmo os que ainda são pouco elevados, se exibissem para divertir os outros. O que é o Espiritismo, capítulo 2, item 37 a 40 e 60. Ver também o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, itens Hierarquia no Mundo Espiritual e a Escala Espírita. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, Identidade dos Espíritos, item Distinção entre os bons e os maus espíritos, itens 262 e 266. Qual é o homem de boa fé que poderia ver nesses princípios algum papel indigno atribuído aos espíritos elevados? Enquanto a Igreja atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, o Espiritismo procura distinguir os diversos tipos de espíritos. Assim, o Espiritismo verifica, pela observação dos fatos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, que possuem um horizonte moral limitado, uma perspicácia estreita, que fazem das coisas uma ideia falsa e incompleta, e que são incapazes de resolver determinadas questões. Isso os coloca na impossibilidade de fazer tudo o que se atribui aos demônios. 14. As almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, permanecem no lugar que a justiça divina as colocou, e não podem, sem a sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. O Espiritismo também diz que as almas não podem se manifestar sem a permissão de Deus. Mas ele é bem mais rigoroso que a religião oficial, pois afirma que nenhum espírito, bom ou mau, pode se comunicar sem essa permissão, ao passo que a Igreja, segundo a sua teoria, dispensa os demônios de tal permissão. O Espiritismo vai ainda mais longe ao dizer que os espíritos, mesmo quando recebem a permissão para se comunicarem com os vivos, não o fazem para se colocarem sob as suas ordens. O espírito evocado vem espontaneamente ou ele é forçado a vir? Ele obedece à vontade de Deus, ou seja, à lei geral que rege o universo. Por isso, a palavra forçado não está correta, pois o espírito julga se é conveniente comparecer ou não, e para tomar essa decisão faz uso do seu livre-arbítrio. Entretanto, o espírito superior vem sempre que é chamado com um objetivo útil, mas se recusa a responder em reuniões de pessoas pouco sérias e que tratam esses assuntos como brincadeira. Ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 8. O espírito evocado pode se negar a atender ao chamado que lhe é feito? Certamente. Caso contrário, onde estaria o seu livre-arbítrio? Você acredita que todos os seres do universo estão à sua disposição? E você mesmo se considera obrigado a responder a todos aqueles que o chamam? Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, porque um espírito inferior pode ser obrigado, por um espírito superior, a se manifestar. Ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 9. Os espíritas estão de tal forma convencidos de que não possuem nenhum poder direto sobre os espíritos e de que nada podem conseguir sem a permissão de Deus, que, quando chamam qualquer espírito, dizem: rogo a Deus Todo-Poderoso que dê a permissão para que um bom espírito venha se comunicar comigo. Rogo também ao meu anjo da guarda que me assista, afastando de mim os maus espíritos, ou então, quando chamam por um espírito em especial. Em nome do Deus Todo-Poderoso, peço que o espírito de fulano se comunique comigo. Ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 203. 15. Assim, as acusações que a Igreja faz com a prática das evocações não atingem o Espiritismo. Atingem antes as práticas da magia, com as quais o Espiritismo nada tem em comum. O Espiritismo condena essas práticas, tanto quanto a Igreja, e não submete os bons espíritos a nenhum papel indigno.
A doutrina espírita declara ainda que nada pede nem obtém sem a permissão de Deus. É certo que pode haver pessoas que abusam das evocações, que fazem delas um jogo, que deturpam os seus objetivos providenciais em benefício próprio e que, por ignorância, leviandade, orgulho ou ambição, se afastam dos verdadeiros princípios da doutrina. Mas o espiritismo sério desaprova essas pessoas, assim como a verdadeira religião desaprova os falsos devotos e os excessos cometidos pelo fanatismo. Portanto, não é lógico nem racional imputar ao espiritismo abusos que ele é o primeiro a condenar, bem como os erros daqueles que não o compreendem. Antes de formular qualquer acusação, é necessário verificar se ela é justa. Sendo assim, diremos que a censura da Igreja recai sobre os charlatões, os exploradores, as práticas da magia e da feitiçaria, e nisso ela tem razão. Quando a crítica dos religiosos ou daqueles que não acreditam em nada desmascara os abusos e condena o charlatanismo, não faz mais do que ressaltar a pureza da verdadeira doutrina, auxiliando-a no expurgo dos maus elementos, facilitando assim a nossa tarefa. O erro da crítica está em confundir o bem e o mal, o que muitas vezes acontece pela má-fé de alguns e pela ignorância da maioria. Mas existem aqueles que fazem esta distinção que a Igreja não faz. Seja como for, a censura aplicada ao mal, a qual todo espírita sincero se associa, não pode atingir nem prejudicar a doutrina espírita. 16. Assim, os seres misteriosos que atendem ao primeiro chamado do incrédulo, do perverso, do crente, do criminoso ou do inocente não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação. São antes os promotores do erro e os agentes do inferno. Pelo que foi dito acima, Deus não permite que os bons espíritos venham afastar do erro e salvar da perdição eterna o incrédulo, o perverso e nem o criminoso. Deus apenas lhe envia os agentes do inferno, os demônios, para afundá-los ainda mais no lamaçal. E, o que é ainda pior, segundo a Igreja, Deus só envia seres malignos para corromper a inocência. Será que não se encontra entre os anjos, essas criaturas privilegiadas por Deus, nenhum que seja bastante sensível ao mal alheio para vir em socorro dessas almas perdidas? Então, para que servem as brilhantes qualidades de que são dotados? Será que servem apenas para satisfazer o seu prazer pessoal? Podemos dizer que esses anjos são realmente bons, quando, extasiados pelas delícias da contemplação, veem tantas almas a caminho do inferno sem ao menos procurar desviá-las? Não será esta a imagem do rico egoísta que, possuindo tudo em excesso, deixa morrer de fome um mendigo que lhe bate à porta? É muito mais do que isso. É o próprio egoísmo transformado em virtude e colocado aos pés do Criador. Aqueles que se admiram com o fato dos bons espíritos socorrerem o incrédulo e o perverso, certamente esquecem as palavras do Cristo. Os que têm saúde não necessitam de médico. Será que esses que se admiram têm uma visão mais elevada que os fariseus do tempo de Jesus? E vocês mesmos, se fossem chamados por um descrente, se recusariam a ajudá-lo e a mostrar-lhe o bom caminho? Pois bem, os bons espíritos fazem o que vocês fariam. Procure o incrédulo para dar-lhe bons conselhos. Em vez de condenarem as comunicações do além-túmulo, devem, ao contrário, bendizer os caminhos do Senhor, admirando a sua onipotência e a sua bondade infinita. 17. A Igreja diz que existem anjos da guarda, mas, se esses anjos não conseguem se fazer ouvir pela voz misteriosa da consciência ou por meio da inspiração, por que eles não empregam meios de ação mais diretos e materiais, capazes de sensibilizar os sentidos, uma vez que esses meios existem? Já que tudo provém de Deus e nada ocorre sem a sua permissão, será que é possível admitir que ele coloque esses meios à disposição dos maus espíritos e os recuse aos bons? Neste caso, é preciso concluir que Deus concede mais poderes aos demônios para fazer com que os homens se percam do que concede aos anjos da guarda para salvá-los. Pois bem,
Segundo a Igreja, o que os anjos da guarda não podem fazer, os demônios fazem por eles. Por meio dessas mesmas comunicações, os demônios reconduzem a Deus aqueles que os regeneram, e ao bem aqueles que estavam mergulhados no mal. Esses demônios ainda fazem mais. Oferecem-nos o estranho espetáculo de ver milhões de homens que passaram a acreditar em Deus pelo poder dessa força diabólica, em virtude de a Igreja ter se mostrado impotente para convertê-los. Homens que jamais oraram, hoje oram com fervor, graças às instruções desses mesmos demônios. Quantos orgulhosos, egoístas e devassos se tornaram humildes, caridosos e menos sensuais. E tudo isso por obra do demônio. Se for assim, é preciso convir que o demônio tem prestado aos homens um grande serviço, e que os tem assistido melhor do que os anjos. Seria preciso que os homens desse século fossem desprovidos de juízo e de capacidade de julgamento para aceitar cegamente ideias como essas. Uma religião que faz de semelhante doutrina o seu principal fundamento, que se declara enfraquecida em sua base se lhe tirarem os demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e o seu Deus impiedoso, é uma religião que se encaminha para o suicídio. 18. Dizem que Deus enviou o Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando assim o seu amor por suas criaturas. Entretanto, como se explica que ele as tenha deixado sem proteção depois que o Mestre partiu? Não há dúvida de que o Cristo é o divino Messias, enviado para ensinar aos homens a verdade e lhes mostrar o caminho da salvação. Seria bom se pudéssemos contar o número de pessoas somente depois que o Cristo nos deixou, que não puderam ouvir as suas palavras que traziam a verdade. Quantos morreram e morrerão sem conhecê-las, e, finalmente, quantos daqueles que as conhecem as põem em prática? Porque, então, Deus, sempre zeloso com a salvação de suas criaturas, não lhes enviaria outros mensageiros para abranger toda a terra, penetrando os lugares mais humildes, ensinando a verdade aos grandes e aos pequenos, aos ignorantes e aos sábios, aos incrédulos e aos crentes, enfim, em todos aqueles que desconhecem essa verdade? Por que Deus não enviaria este outro mensageiro para tornar essa verdade mais compreensível aos que não podem compreender? Por que ele não supriria a deficiência na propagação do Evangelho através de um ensinamento direto, que pudesse abranger inúmeras pessoas, abreviando assim a chegada do reino de Deus? Quando esses mensageiros, a exemplos de Jesus, chegam em falanges inumeráveis, abrindo os olhos daqueles que são cegos, convertendo os incrédulos, curando os enfermos e consolando os aflitos, como vocês os recebem? Ah, vocês os repudiam, repelem o bem que eles fazem, chamando-os de demônios. Essa também era a linguagem dos fariseus em relação a Jesus, porque os fariseus diziam que o Cristo fazia o bem pelo poder do diabo. E o que Jesus lhes respondeu? Vocês devem reconhecer a árvore pelos seus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Para os fariseus, os frutos produzidos por Jesus eram maus, porque ele vinha destruir os abusos e proclamar a liberdade que lhes retiraria a autoridade. Mas se, em vez disso, Jesus tivesse vindo lhes enaltecer o orgulho, aprovar seus erros e sustentar o seu poder, certamente ele seria reconhecido como o Messias dos judeus. Mas o Cristo estava só. Ele era pobre e fraco, e ainda assim os fariseus o condenaram à morte, acreditando que com isso matariam também a sua palavra. Mas as palavras do Mestre eram divinas e sobreviveram à sua morte. Entretanto, só lentamente essa palavra se propagou pelo mundo, e passados 18 séculos, apenas 1/10 da humanidade a conhece. Isso sem falar nas inúmeras cisões que surgiram entre os seus próprios discípulos. Foi então que Deus, diante desse quadro, na sua misericórdia, enviou os Espíritos para confirmar as palavras do Cristo, completá-las e colocá-las ao alcance de todos, difundindo-as por toda a terra. Mas os Espíritos não estão encarnados num único homem, cuja voz seria de alcance limitado. Eles são em números muito grandes,
vão por toda parte e ninguém pode detê-los. Eis porque os ensinamentos que eles trazem, em nome de Deus, se propagam com a rapidez de um relâmpago. Os espíritos falam ao coração e à razão, por isso são compreendidos pelos mais humildes. Observação: humanidade. Hoje, estima-se que a religião com o maior número de adeptos seja o cristianismo, com 2,2 bilhões de seguidores. O islamismo possui 1,6 bilhões. O hinduísmo, 900 milhões. O espiritismo aparece somente em 8º lugar, com 13 milhões de adeptos, sendo que a sua grande maioria encontra-se reencarnada no Brasil. 19. Não é indigno transmitir as instruções dos mensageiros celestes por meio tão vulgar como a das mesas falantes? Não é um ultraje supor que esses mensageiros se divirtam com futilidades, deixando a morada de luz em que residem, para se colocarem à disposição do primeiro curioso que aparece para fazer perguntas? Jesus não deixou a morada do Pai para nascer num estábulo? Mas onde vocês ouviram dizer que o Espiritismo alguma vez impôs práticas fúteis aos espíritos superiores? Não, o Espiritismo afirma justamente o contrário, ou seja, que as práticas vulgares são próprias dos espíritos vulgares. Mas, pela sua própria vulgaridade, essas práticas trazem o benefício de excitar as imaginações e provar a existência do mundo espiritual, mostrando que esse mundo é muito diferente de tudo o que se pensava. Era apenas o princípio das manifestações, e esse princípio era muito simples, assim como tudo aquilo tem o seu início. Entretanto, não é pelo fato da árvore germinar de uma pequena semente que ela deixará de estender mais tarde os seus ramos a uma grande distância. Quem poderia acreditar que da miserável manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que um dia haveria de transformar o mundo? Sim, o Cristo é o Messias divino e a sua palavra é a verdade. A religião fundada sobre sua palavra se torna inabalável, desde que essa religião siga e pratique os sublimes ensinamentos que essa palavra contém. Desde que ela também não faça do Deus justo e bom um Deus parcial, vingativo e impiedoso.